Olá, pessoal. Então, anteriormente a gente tinha estudado a estrutura de seleção simples, né, usando if-else. Hoje a gente vai ver a estrutura de seleção múltipla. Nesse caso aqui, dependendo da variável que a gente tem, o que vai acontecer? A gente pode, dependendo do valor dela, dependendo do valor que ela assumir, a gente vai executar instruções diferentes, né? Então, por isso, seleção múltipla. Bom, anteriormente, como eu falei, a gente viu a seleção simples, né, usando if, else. Aqui um exemplo do cálculo da média, por exemplo, né, saber se o usuário passou ou não, foi aprovado ou não no Instituto Federal. A gente criou essa estrutura aqui. Se a média, né, if média maior ou igual a 6, vai imprimir que o usuário foi aprovado com a média tanto, x. E se caso contrário, vai imprimir que foi reprovado, certo? Alternativamente, a gente tem a seleção múltipla, né, que em C Sharp se chama switch, né? No Portugal, no Visual, vocês usam seleciona caso. Como eu havia falado, né, dependendo da variável, do valor que a variável assumir, você vai executar um ou outro bloco de instruções. Como é que funciona isso no C Sharp? No C Sharp, então, a gente tem essa instrução switch, dependendo de uma variável, né, você pode executar o caso ela for 1, executa essas instruções. O break para de executar esse caso, certo? No caso 2, caso for 2, a variável executa esse bloco. Caso for 3, executa esse bloco. Caso for 4, esse. Caso contrário, né, o default ou o padrão, se não bater com nenhuma das outras condições, né, vai executar essas instruções aqui. Por que a gente precisa desse break? Né? O que significa esse break? Tá? Então vamos imaginar o seguinte, né, que o caso 6 e 7, a gente quer imprimir a mesma coisa, quer que aconteça a mesma coisa. Nesse caso, a gente não usa o break e coloca um caso logo em sequência do outro. Né? O que vai acontecer? Tanto se for 6 ou 7, vai acontecer que vai executar essa mesma instrução, esse mesmo bloco. Então vai executar, mostrar que o valor é 6 ou 7. Existe uma forma melhor que em alguns casos vai ficar mais claro, né, para a gente de fazer a seleção múltipla, que é o formato que a gente chama de expressão. Tá? Esse formato de expressão, qual que é a diferença dele? Olhem aqui, ó, vejam como é que é. Né? Ele precisa sempre retornar um valor, sempre vai retornar um valor. Então, dependendo da variável, né, a gente coloca variável switch, e aí, se for 1, vai retornar valor 1. Se for 2, valor 2. Se for 3, valor 3. Se for 4, valor 4. E caso contrário, né, o default é esse underline, vai mostrar outro valor. Repare aqui que os valores aqui estão entre aspas, ou seja, vai retornar um string, um literal. Eu posso retornar qualquer outro tipo aqui, né? Poderia colocar um número e retornar um inteiro também, sem problema. E se eu quiser fazer alguma verificação, né, da variável que não seja simplesmente um valor fixo, um valor único? Né? Por exemplo, quero saber se a variável é menor do que 5. Nesse caso, a gente vai precisar de uma instrução mais complexa um pouco, que a gente pode dizer que chama-se var_when. Então a gente coloca, caso a variável x, o x vai assumir o valor que tiver aqui. Quando ela for menor que 5, vai executar esse bloco aqui, certo? Por que tem essa estrutura, né, var_x? Var significa que vai assumir o tipo que for o valor. Tá? No caso de você ter um objeto que você não sabe o tipo, se você especificar o tipo aqui, ele só vai entrar nesse caso
se ele for desse tipo. Então é por isso que a gente tem essa instrução aqui, definir qual é o tipo da variável. Caso você queira que ela só responda para um determinado tipo, você determina qual é o tipo que vai assumir aqui a variável, certo? Bom, então vocês podem pensar, quando que vale a pena, né, usar a instrução switch? Então imagina que a gente tem aqui uma instrução de seleção encadeada. O que acontece? Olha só, a gente vai ter que ficar repetindo o nome da variável todas as vezes, né? Isso é ruim, porque imagina que eu quero renomear a variável. Eu tenho que renomear ela em todos os lugares. No caso do switch, isso não acontece, né? Além disso, fica até mais fácil a gente ver aqui quais são os casos em que vai entrar em cada bloco de instrução. No caso de usar a expressão switch, né, isso ainda fica ainda mais claro, né? A gente vê aqui a vantagem mais claramente ainda. Olha como o código fica muito mais reduzido, né? A gente manda imprimir aqui console writeLine, lembra que isso daqui retorna um desses valores aqui, né? Então vai retornar um desses valores aqui que vai ser impresso aqui pelo console writeLine. Então, vamos olhar aqui um programa usando a instrução switch. Né? Então, basicamente, eu estou usando o mesmo programa que eu já mostrei ali nos slides. Se eu rodar ele, né? No caso, eu tenho que rodar aqui, estou passando um argumento conforme eu ensinei aqui aí na aula anterior. Então, eu vou ter que passar o argumento na própria chamada, né? Então, se eu quiser rodar isso aqui, eu vou ter que colocar um ali na chamada. .NET Run 1. Pronto. Se eu quiser rodar o 2 ou o 3, né, que vai acontecer a mesma coisa, coloco lá, ó, e vocês vão ver aí, vai sair a mesma coisa, tanto se eu colocar 2, quanto se eu colocar o 3. E se eu colocar outro valor, né, vai cair no caso default. Beleza? Vamos ver outro programa aqui. Então aqui a gente vai ver um exemplo de switch, expressão, né? De seleção múltipla do tipo expressão. Então, como eu tinha falado já na apresentação, né, a switch expressão vai retornar um valor, né, vai retornar, na verdade, um desses valores aqui. No caso, um string, né? Então já é a mensagem ali que eu vou imprimir depois no writeLine. Se eu rodar isso daqui, né, ele também está pegando o argumento do que o usuário escrever ali na frente, né? Então, posso pôr 3 ali, para imprimir, no caso, 3. Beleza? Então, é basicamente o mesmo programa, né? A única diferença é que o 2 e o 3 não estão agrupados, mas você vê que o programa fica muito mais conciso. Agora vamos ver um outro programa, tá? Eu aperto Ctrl KO para abrir uma outra pasta. E vamos ver aqui um caso que usa var_when. No caso de eu querer colocar uma condição mais complexa, né? Uma condição em que x é menor do que 10. Tá? Nesse caso aqui também é uma switch expressão. Então você vê que no modo expressão também é possível usar o var. Tá? Então vamos ver aí se vai funcionar mesmo. Então se eu colocar um número que não seja 1 ou 2, se eu colocar 4, é menor que 10, mas não é nem 1 e nem 2. Então, é para cair nesse caso aqui. Né? Então, deu certo. Se eu colocar um número negativo, também é menor do que 10, então vai cair nesse mesmo caso daqui.
Só se eu colocar um valor maior do que 10 é que vai cair no caso default, né? Em que vai mostrar que seria outra coisa. O último programa ali é um programa muito parecido com o que vocês vão implementar, usando aí os dias da semana, tá? Então o usuário vai entrar com o dia da semana, dependendo do dia da semana que ele digitar, vai mostrar ali uma mensagem ou outra. No caso eu estou interagindo com o readline, então na hora que eu rodar o programa, ele vai ficar esperando eu entrar ali com um dia da semana. Então eu coloquei domingo, vai aparecer final de semana. Então ali no caso de vocês, eu estou pedindo para vocês usarem o dia de hoje, né? E para usar o dia de hoje, a gente usa aquela função. Aí não vai precisar da interação com o usuário, só vai usar a função datetime today, que é o dia de hoje, e o day of week. Então hoje é sábado, né? É para sair dia 6. Olha lá. Então saiu dia 6. Mas aí vocês não vão colocar o número, tá? Vocês vão ter que imprimir o dia da semana por extenso. Então basta criar ali a expressão switch, tá? Estou pedindo que vocês usem a expressão switch para aprenderem. Pode usar a versão switch expressão também. Vai ficar mais simples o programa e mais elegante. Tudo bem? Bom trabalho!